que o Djalma, inclusive, me deu. E... Bom, a ideia do Flutter ele começa com a promessa de você não precisar de desenvolver em Android nativamente, nem Xcode, ou seja, ser uma plataforma híbrida. E também trabalhar de forma cross-plataforma, não plataforma, mas cross-plataforma, de desenvolver com os dois, de forma mais eficiente que os outros. Por isso, Flutter e esqueça os outros dois. Seria essa a promessa, certo? Vou começar falando que os ingredientes, né, que o Flutter tem. Ele tem aí um ingrediente muito forte, que é o Dart, que é uma linguagem que foi proposta pelo Google e que ainda não, vamos dizer, não se deslanchou no mercado, mas ela está de forma progressiva ganhando espaço e entregando bastante valor. Ela é orientada a objeto, tem suporte aí ao paradigma funcional também, você consegue trabalhar. É inclusive padronizado pela ECMA, né, que é a 448. O projeto do Flutter, inclusive, ele também tem um componente bem interessante, que ele é open source. Então, apesar de ele ser mantido pela Google, o fato de o projeto ser open source tem uma contribuição muito grande, e isso, inclusive, faz um reflexo na comunidade, como vocês vão ver. Então, tipo, apesar de estar muito novo o projeto, você vê que já que a comunidade cresceu, boa parte dessa contribuição vem por ser open source. Então, é algo bem importante mesmo. Então, aqui é mais ou menos os ingredientes fundamentais aí que o Flutter tem. O Dart é muito importante, a comunidade ser open source e dar suporte aí aos paradigmas que já muita gente conhece, então vai ter facilidade de trabalhar. E ter uma estruturação de padrão usando a ECMA aí, que é muito importante também. Agora eu vou fazer um panorama para a gente entender no final a diferença estrutural mesmo de como o Flutter trabalha e o que ele traz de novo, o que ele traz para... o que ele agrega e por que ele é uma promessa no mercado a se dar atenção. Nas plataformas nativas, você tem uma separação bem interessante entre o que é da plataforma que você está desenvolvendo, ou seja, o que é do Android, o que é do iOS, e o seu app, né? Então você vê que nas plataformas nativas, o seu app, através do bytecode, native code, para ele renderizar, para ele interagir ali no celular, o que ele vai fazer? Ele vai deixar para criar os componentes para a plataforma, não é ele que cria, quem cria é a plataforma, né? Ou seja, a própria plataforma vai gerenciar os componentes em relação aos eventos, em relação à renderização, a taxa de renderização e tudo mais. Então, o trabalho da parte view não é do app, fica em cima da plataforma. Então, você fica atrelado ao desempenho que a plataforma vai te dar. Mesma coisa para acessar os componentes de sensores, né? Tipo localização, áudio e tudo mais. O que acaba o app no nativo acaba sendo? Ele acaba sendo um requisitador, né? Você estrutura seu código de modo a plataforma trabalhar ao jeito que você quer. Isso é o nativo. Por que isso tem um lado bom? Isso tem um lado bom porque você deixa agora para a plataforma fazer da melhor maneira com que eles já definiram, na estrutura deles, do porquê que eles querem que aquilo seja feito. Isso é a vantagem. A desvantagem é que você fica preso ao modo com que ele faz. Então, a customização, dependendo da sua necessidade, pode ser comprometida, principalmente em relação a sensores. Isso daqui pode ser comprometido. Se aparece um sensor de mercado que a plataforma ainda não se adaptou, você vai ter problema. Se isso é tão importante para você na solução, dentro da solução que você propõe. Bom, e também você tem uma desvantagem aqui, é que você pode notar que, dependendo da plataforma, você vai precisar de 2 times para desenvolver sua solução, no caso das plataformas iOS e Android. Então, mais em relação a isso daí, e para apps que sejam relativamente não muito complexos,
que vem a outras plataformas, como por exemplo as plataformas que tratam com WebView. Qual que é a ideia das plataformas de WebView? Que aí você tem o Cordova, o Ionic, o próprio, acho que o Xamarin, não sei se entra nessa questão, mas o Cordova, o próprio Ionic, entre outras plataformas que já apareceram. Você tem uma diferença agora, que é o seu aplicativo, em vez de Native Code, ele acaba sendo desenvolvido em JavaScript. Isso tem uma diferença, que é, como o JavaScript ele já tem um longo caminho trilhado, você tem mais facilidade em encontrar recurso para trabalhar com isso. E ele, de certa forma, já tem uma certa aceitação muito grande entre desenvolvedores. Quase que todos os desenvolvedores de diversas linguagens conhecem um pouco de JavaScript, porque meio que é uma linguagem bastante difundida. Em relação à plataforma, ele faz a mesma coisa que o nativo em relação a Vue. Com a diferença que agora, a parte de Vue não fica mais relacionada aos componentes nativos, mas sim a componentes web. Então o seu app, ele não terá componentes nativos de visualização, e sim componentes nativos de HTML. Se você quiser ter uma aparência de forma nativa, então você vai ter que usar provavelmente ou customizar loucamente com CSS, ou utilizar uma framework de UI que te pareça ser um componente nativo, mas no fundo ele não é. Ou seja, na renderização do aplicativo, a parte do Canvas, né, que vai estar renderizando, e os eventos não são com componentes nativos, e sim com componentes HTML. E isso traz vantagem, isso traz desvantagem dependendo da sua aplicação. Por exemplo, uma desvantagem que pode ser grande, que a nativa não tem, é que se você precisar de processamento paralelo, por exemplo, entre a Vue e algum outro processo, aqui você provavelmente não vai conseguir. Não vai conseguir. E já na parte do nativo você vai conseguir. Há uma vantagem que você pode ter, é que agora a customização dos componentes de HTML ela é muito mais fácil, muito mais simples de fazer do que a nativa. Muito mais rápido, inclusive. Já em relação aos serviços, a interação com os sensores e com a plataforma, com o celular, né, com o device, o que nativamente você conseguia interagir direto, agora você não consegue. Então você vai precisar de uma ponte, que é o caso que a gente fez, que são os módulos do Cordova, que interage com o device em si. Ou seja, agora você precisa desenvolver essa parte para que ela interaja nativamente e te entregue uma resposta que você teria no nativo com interação direta. Bom, isso pode parecer uma desvantagem, mas por outro lado também você pode extrair uma vantagem disso, que uma vez que esse módulo foi desenvolvido, se ele estiver dentro de uma comunidade open source, ele pode ser reaproveitado por qualquer outro desenvolvedor, outra equipe. Então, ela não chega a ser uma desvantagem. Então para tudo que eu vou precisar desenvolver um módulo. Não, porque a comunidade crescendo, a quantidade de módulos que faz as interações e a diversidade de soluções para cada tipo de sensor que você tem pode variar muito. Então aqui você, por exemplo, pode ter uma interação, vamos dizer, com o Bluetooth. Você pode ter interações, por exemplo, Bluetooth relacionado a componentes de robótica, você pode ter Bluetooth para comunicação, você pode ter Bluetooth para, sei lá, componentes médicos. Então você pode ter uma gama muito grande de módulos aqui nessa parte, que no SDK já muito específicos para uma determinada solução, para uma determinada área, que na SDK nativa você não ia ter. Então você ia ter... então é uma desvantagem e uma vantagem ao mesmo tempo, né? Uma desvantagem porque você tem que desenvolver, mas se a comunidade crescer, que é o caso, por exemplo, do Ionic, não passa a ser uma desvantagem, passa a ser inclusive uma vantagem. Inclusive, pode ser uma vantagem no seguinte sentido, de que você não tem conhecimento, você não tem recurso na empresa para desenvolver aquele tipo de plugin, mas aquele plugin está disponível no mercado. Você só precisa entender como implementar ele do lado do JavaScript, e aqui que você teria um custo em contratar ou desenvolver a habilidade de um programador, você acabou
zerando esse curso simplesmente por aquele módulo estar disponível. Então aí você tem as vantagens e desvantagens das plataformas que estão relacionadas, que trabalham com a WebView. Bom, agora vou falar um pouco das plataformas que estão relacionadas às plataformas Reactivity, né, que eles falam aqui. Acho que a mais famosa é o próprio React Native mesmo. Qual é a diferença dele com a WebView, né, e com a Native? Também acaba sendo o desenvolvimento sendo em JavaScript, ou seja, usando todo aquele número de programadores e da comunidade que já conhece o JavaScript, assim como a WebView. Só que com a diferença aqui das plataformas de WebView, você vê que a parte do View também ficam atrás dessa ponte, né? E isso é uma vantagem. Por quê? Porque agora essa ponte ela tem uma capacidade de gerenciamento da View diretamente com a SDK nativo. Veja que aqui ele está fazendo a renderização com a SDK nativo e aqui não, é com a WebView. De forma que o React Native ele tem uma semelhança também com o nativo, ou seja, a renderização no final, a parte View, né, gráfica, ela ficou nativa, que é o que a maioria dos programadores querem. Eles querem o quê? Eles querem que o componente comporte-se de forma a pessoa olhar na lojinha e falar, esse é um app nativo, mas não é. Então, isso foi um passo muito interessante que o React viu dessas plataformas trouxe, de forma que a comunidade viu isso com muito bons olhos, porque agora eu consigo de fato entregar dois aplicativos iOS e Android, uma única equipe, e ele tem uma aparência nativa de fato. E se você olhar o bytecode, de fato ele é. De fato ele é. Por quê? Porque ele está utilizando os componentes nativos da parte de View e também para fazer a parte de eventos e agora também em relação aos componentes de device. Ou seja, um avanço que fez com que a comunidade olhasse com muito bons olhos e crescesse bastante rápido. Agora a gente vai conhecer um pouco o esquema do Flutter, né? O que o Flutter veio trazer aí de novo? O que o Flutter fez? Ele pegou e trouxe para si uma quantidade grande de responsabilidade que estava para a plataforma em relação aos widgets, aos componentes nativos. O que ele fez? Ele incorporou aquela parte que a gente sempre deixava para a plataforma, ele incorporou para si. Só que para ele poder fazer isso daí, ele teve que pagar um custo, que é agora, ao invés de o runtime estar sendo rodado em JavaScript, ele tem que estar rodando em bytecode, em native code, do lado já da compilação. Ou seja, o que isso significa? Significa que quando você for desenvolver o seu app, ele tem que ser capaz de, na hora da compilação, já sair um aplicativo que não vai rodar JavaScript. Ele não está rodando na hora que você está aqui olhando no seu app, ele não está rodando JavaScript. De fato, ele está rodando como nativo. Ele está rodando na Native Code. E aí entra a grande aposta do Dart. Por que o Dart está lá? Por que escolheu o Dart? Porque o Dart ele trouxe essa capacidade para o Flutter. O Flutter ele foi um projeto que ele foi montado com ali um braço dado com o Dart. O Dart que trouxe essa capacidade para ele. Essa capacidade não é do Flutter, essa capacidade é do Dart. O Dart ele é uma linguagem que o propósito dele inicial é ser uma linguagem muito rápido e fácil de aprender, e de fato é. E ser uma linguagem que ela, como que eu posso dizer, ela trabalha com dois mundos como um canivete suíço. Ela consegue se transpilar para JavaScript quando necessário e também ao mesmo tempo compilar para instruções nativas do device, para Windows e para Mac. Você fala, eu já vi essa história antes, com que linguagem? Com a Java. Como que ela conseguiu? Foi a Java Virtual Machine. Pois é, existe a Dart Virtual Machine.
Ou seja, meio que eles seguiram um caminho bastante parecido do Java. E por causa dessa habilidade que eles conseguem agora compilar para código nativo, eles conseguiram trazer para o lado do app, na hora da compilação, essa facilidade. E com isso, eles fizeram um segundo passo. Eles pegaram agora os componentes aqui, que no final das contas você vai jogar ele para Native Code, falaram, não, plataforma, esquece. A gente vai fazer isso e a gente já vai jogar para Native Code. Por quê? Porque a gente vai desenvolver em Dart, e em Dart virar Native Code, então nós não precisamos de vocês mais tomando conta disso. Pô, isso foi uma puta de uma jogada. Por quê? Porque agora, esses componentes aqui podem ser customizados assim como você consegue customizar com o WebView. Você pode fazer tanto um componente que tem a cara exata do nativo e ele comportar-se maravilhosamente, ou você pode customizar do jeito que você quiser e mesmo assim você vai estar rodando aquele componente de forma nativa. Você fala, pera aí, mas beleza, então eu posso criar um componente que não tem nada a ver com o nativo? Pode. Mas se eu quiser utilizar o componente nativo mesmo, eu não quero fazer o meu componente, tudo bem, você pode incorporar o bytecode dele aqui dentro. Então, além de você poder customizar os componentes que você quer da sua forma, se você falar, não, eu quero seguir a linha do React, beleza, você pode incorporar esse SDK do Android ou do iOS e ao invés de desenvolver aquele componente, você se referenciar, use esse cara. O que ele vai fazer? Vai pegar esse bytecode, trazer para dentro do código dele e na hora de compilar o Dart, na hora de compilar, ele vai compilar todo o resto e falar, aqui você pega o bytecode desse cara, traz aqui dentro e coloca e segue o fluxo. Parece o mundo dos unicórnios e rainbows, né? Tudo maravilhoso. Só que tem um problema. Tem um problema aqui também, que é quando você traz essa responsabilidade para o app, você pode ocasionar de aquela renderização, na hora de você renderizar aquilo lá, você pode ocasionar daquela renderização se utilizar, como que eu posso dizer, padrões de desenvolvimento de UX que seja muito diferente da plataforma Android e iOS, ou seja, você deu muito poder para o programador e para o UX. Ou seja, você pode criar um app que eu diria que o Steve Jobs cortaria a sua cabeça. Você pode desenvolver para dentro do iOS um aplicativo que seja a cara do Android. Você pode fazer isso. E vai compilar. Ou seja, você pode acabar criando heresias aqui dentro de estilos de UX que, de certa forma, isso pode ser um erro. Você pode criar, como eu disse, você pode criar um WhatsApp para iOS que seja exatamente um WhatsApp para Android. Você pode criar isso. Então, existe uma discussão até que ponto que você deixaria o desenvolvedor interferir na marca da plataforma, manchando os componentes, de forma como, ou seja, seria interessante para componentes que não existem e que não tem uma uniformidade, uma padronização e você precisa daquilo. Mas se você for utilizar um componente que ele seja, já exista na SDK nativa, use ele. Não use o seu, porque ele foi feito da melhor maneira, pensando naquela plataforma. Isso é uma discussão bem forte. Em relação à comunicação com os devices, também foi tirado essa habilidade que da WebView você precisa de uma bridge. Aqui você transformou ela em platform chains. O que são isso? São literalmente como fosse um túnel mesmo. Você pode se comunicar com a SDK em relação aos sensores de forma paralela. Então você pode, por exemplo, fazer dois pedidos assíncronos para o Bluetooth, ou por exemplo para a câmera. A câmera não, mas para o Bluetooth, por exemplo, você pode pedir para ele, sei lá, olhar uma coisa e fazer um outro pedido em paralelo. Dois pedidos, você abrir dois canais e de forma assíncrona. E o que entregar primeiro você pega e utiliza. As outras SDKs não têm essa facilidade. Por quê?
Porque essa facilidade, ela, na hora que ela é escalonada por dentro da plataforma, ela fica presa na plataforma. A plataforma vai escalonar o seu pedido. Mas o que o Flutter fez? Ele fez uma forma de abrir esses canais, esses pedidos, e quando vier a resposta, ainda continua escalonando, mas agora eu dei pelo menos para o app a possibilidade assíncrona de você abrir esses canais e primeiro responder ok. E isso não tinha essa vantagem. Bom, tem uma vantagem também aqui, que não é muito em relação à estrutura, e sim em relação à equipe. Agora nós estamos falando em uma equipe, desenvolvendo para 2 plataformas, certo? Ou seja, toda essa capacidade que te dá seria já interessante se fosse para uma plataforma, mas aqui nós estamos falando que essa equipe consegue agora desenvolver com o mesmo código, se souber utilizar de forma correta as SDKs de cada plataforma, 2 aplicativos. Bom, então, por que usar? Né? Primeiro, dada essa visão geral das estruturas, das diferenças estruturais, de como foi montado a plataforma, né, tem já outras razões que já justificariam também o uso do Flutter. A primeira delas, que é uma plataforma bastante fácil de aprender. Eu estou acompanhando ela faz um mês e pouco, e de fato ela vem incrementando a facilidade de você aprender bastante substancial. Por exemplo, para instalar ela, eu faz um mês e meio tentei instalar, não consegui, ela estava muito complexa, e agora, há poucos dias atrás, há 2 semanas atrás, ela já melhorou demais, ou seja, até mesmo para você instalar já melhorou muito, ficou bastante simples de instalar. Para aprender ela, para começar a programar, está bem simples mesmo. Eu já consegui desenvolver um protótipo bem simplesinho de um aplicativo básico e pude ver que ela é realmente muito fácil de aprender. Essa facilidade ela vem principalmente por causa do Dart, porque o Dart ele foi projetado para ser simples, né? Atualmente, por exemplo, uma grande desvantagem que é levantada em relação ao Dart é em relação a ele não ter pegado, assim, tipo, uma tecnologia que explodiu, né? Mas isso já aconteceu, é uma crítica que a resposta sempre vem da comunidade assim. Isso aconteceu com o Ruby, isso aconteceu com o Python, e mesmo assim essas plataformas estão aí sólidas e fortes para o seu propósito e estão respondendo muito bem. Então, assim, vale a pena você dar uma chance, principalmente porque você não vai despendicionar muito tempo para aprender Dart. Você vai pegar de forma muito rápida. Assim, um programador que conhece Objective-C, conhece Java, conhece JavaScript, essas três vertentes, ou seja, os que vêm dos mundos nativos e WebView, sentirão facilidade enorme em aprender Dart, não será um problema, né? Outra grande vantagem, a comunidade de pacotes. Uma vez agora que você deixou o poder de criar componentes para a comunidade, você criou agora um incentivo muito grande, um incentivo magnífico para que a comunidade crie componentes de tudo quanto é tipo, desde os mais horrorosos aos teus mais incríveis e maravilhosos para você utilizar. E eles, como estão dentro de uma comunidade open source, eles estão lá maravilhosamente para você usar. Uma outra vantagem é que ele consegue compilar de 2 formas, tanto a Head of Time quanto a Just in Time. A Head of Time é a que vai sair no seu release, no seu app mesmo, que significa que tudo o que vai rodar dentro do aplicativo já foi compilado antes. E isso é a grande característica do nativo, de ser nativo. E a vantagem é a velocidade, é o desempenho e tudo mais. Só que para você fazer no desenvolvimento, o Ahead of Time ele é um problema, porque você precisa toda vez compilar e rodar. Então o que ele faz? Como ele tem a capacidade de transpilar para JavaScript, ele tem a Just in Time. Então no desenvolvimento, você pode optar por fazer o desenvolvimento em Just in Time. E isso faz com que você acabou de alterar algo aqui, do lado do seu app, em 1 ou 2 segundos, já renderizou a parte da view. Ou seja, isso é uma vantagem considerável em tempo de desenvolvimento, né? Então é uma puta de uma vantagem ele conseguir trabalhar com esses 2 tipos de compilação, acho maravilhoso.
A outra é que criar os componentes para você utilizar é realmente fácil. Eu já fiz esse teste, realmente é bastante fácil, bem mais fácil do que, inclusive, em JavaScript. Já em relação à integração de códigos nativos, eu ainda não fiz, mas a comunidade diz que é realmente muito fácil. Essa parte ainda não cheguei a fazer, mas a comunidade diz que realmente é muito fácil. E vamos ver. E a questão de ser cross-plataforma, ou seja, uma framework que tem essa capacidade e ainda tem a facilidade de você desenvolver para várias plataformas é algo surpreendente, é bastante interessante. Né? E a parte que eu quis trazer do Easy to Learn é exatamente em relação a isso que o próprio Sheldon fala mesmo, que é que muitas coisas que você vai fazer muitas vezes não são necessárias. Assim, você está fazendo algo extremamente complexo que pode ser feito de modo simples. Então aquilo que você está fazendo de modo complexo não é tão aconselhável. Manter as coisas de forma simples é interessante. Dá uma olhada nesse código. Esse código é um exemplo, um Hello World de Dart, que basicamente você importa o Dart, o pacote do Dart, assim como você for importar outros componentes, você vai importar através dali. E isso já é um Hello World que já vai ter o Material Design ali configurado, com uma app bar e com texto no meio. Ou seja, aqui você já está utilizando 3 componentes de uma forma, quem conhece um pouco de JavaScript, muito simples. Ou seja, com essa pouquíssima linha de código você já sai com um Hello World com aparência total de nativo. Né? Cada componente que você vai utilizar, você pode já ir escolhendo quais opções que você pode customizar e assim por diante. É como o Djalma trouxe, ele usa aí o padrão do Builder. Né? Ele está utilizando os Builder para você configurar e quando você compila, ele pega as suas configurações e gera o componente que você deseja. Outra coisa que eu quis trazer, que é a comunidade. A comunidade, ela hoje é excelente, a documentação deles é muito bem explicada e está nesse link. Ou seja, se você quiser aprender, você não vai precisar necessariamente pagar um curso, uma certificação, porque a documentação realmente é muito boa. Então, mesmo que você pegue um cara que veio da WebView, o cara veio da WebView, beleza. Se você precisar desenvolver em Flutter, você entregar a documentação para ele e ele seguir, ele vai conseguir aprender de forma muito simples. Os pacotes onde está a comunidade open source, que você pode ser de grande valia para você, quando você precisar de uma solução, sempre dê uma olhada lá para ver se já não existe. Por exemplo, atualmente o Flutter não dá suporte ao Maps, mas se você olhar aqui dentro, você encontra já vários pacotes do Maps que funcionam não muito bem, mas já está lá, já é uma tentativa de trazer algo bom. A comunidade do GitHub, em menos de um ano, está com uma quantidade de fork que pessoas estão baixando o projeto e criando as suas customizações e trazendo inovação muito grande. Você vê tanto pela quantidade de pessoas que já deu de start, quanto a quantidade de pessoas que já fez de fork, a quantidade de issues já levantada, apesar de ser bastante, isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, significa que a comunidade está pungente, está trabalhando de forma diligente, de forma muito rápida, então isso é muito bom. E também aqui nós temos o que? A parte do Stack Overflow, que também mostra quanto essa comunidade está rápida em desenvolver e dar uma resposta a problemas que podem aparecer. E, por exemplo, no dia, isso era de manhã, no dia que eu coloquei isso aqui, já tinha 28 perguntas naquele dia e 170 naquela semana. Ou seja, isso mostra que a comunidade, apesar do projeto ser pequeno, assim, em termos de tempo que apareceu, ela já está muito rápida e muita gente já está trabalhando em cima, principalmente em cima da proposta do Flutter, né? O que ele propõe através daquela arquitetura que é maravilhosa de fato. E na semana passada eles entraram aí com os componentes nativos, não os outros, os nativos para Ready for Production, ou seja, eles estão dizendo agora que da SDK, da documentação deles, os componentes que eles garantem que vão funcionar perfeitamente, estão já prontos para a produção.
Ou seja, daria já para começar. Mas aí eu vou fazer um comentário. Que é... Eu quis vir para cá fazer esse Talk antes de dar uma experimentada na SDK e tudo mais. E eu não diria que está pronto para produção. Eu diria que teria que esperar no mínimo 1 ano mais ou menos, porque componentes como mapa, componentes como visualização de um vídeo, eu acredito que ainda não esteja pronto pelos testes que eu fiz. Então, essa parte que eu queria desse Tech Talk era mais mesmo em cima da estrutura, da promessa e tudo mais, e deixar para um próximo trazer a parte prática. Assim. Eu fiz um pouquinho, mas não dá para falar muito. Do que eu fiz, a impressão que eu tenho é que ainda não está pronto para produção, mas eles falam que está. Então, bom, é isso. Aí, may the Flutter be with you e come to the dark side. Uma pergunta? Muitas. Bom, primeiro que o que ele comentou aí, né? Tipo, eles dizem que tá pronto, é o Google, tá, gente? É o Google. Pode ser que Pode ficar muito rápido. esse eles aí é um eles meio forte. Mas uma pergunta importante é, tipo, ele trouxe pra parte de dentro dele a parte de renderização, que normalmente tá com SEO. Isso não deixa o projeto grande? Porque no iOS você não vai rodar uma virtual machine, então garantidamente tem que estar toda a virtual machine do Dart dentro do seu app. Isso não vai fazer ficar muito grande? Não. Que tamanho que o app fica? Não, o virtual machine ele entra na hora simplesmente de compilar. Na hora de gerar o código, ele vai utilizar o virtual machine para gerar o seu bytecode, mas ele não vai incluir. É como você tiver aqui um mestre cervejeiro, você fala, eu vou agora passar para ele a habilidade de me fazer a cerveja, ele vai me entregar e eu vou colocar na loja. Eu não vou trazer ele para dentro da fábrica. Eu entendi que, entendeu? Que essa parte interpretativa, o just in time, é só durante só o desenvolvimento. Aí eu estou usando a Java Machine como interpretadora. A partir do momento que eu falo que vai de uma vez, eu compilo, ele vira um código nativo. Isso, vira código nativo, você não precisa da Dart Virtual Machine para rodar. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta desse mesmo ponto. Então quer dizer que quando você fala que eu posso pegar, vou pegar lá o Waze que foi feito para ou que seja o WhatsApp feito para Android, eu acho ele mais bonitinho do que o do iOS. Então eu pego os códigos nativos, compilo junto e depois eu vou lá e rodo isso em iOS e ele vai ficar com a cara do Android? Essa é a ideia? Não, você pode chegar a esse nível. Você pode chegar... Se eu carregar os códigos nativos que eu fiz, isso foi feito em nativo, se eu carregar, depois eu consigo publicar, entre aspas. Consegue. A diferença aí é que você não consegue pegar o SDK do Android e puxar para dentro na hora de você compilar para dentro do iOS. Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o SDK, então, o bytecode dele é interpretado na sua arquitetura de forma diferente do que o iOS. Mas você consegue customizar componentes para ficar com a mesma cara. Tá, entendi. Entendeu? E jogar isso para dentro. Ou seja, no fundo, você pode criar, sim, um WhatsApp pro iOS com a cara do Android. Mas não necessariamente que ele está utilizando os componentes do Android. Tá. Pergunta, Steve. Eu vi que você fez a parte do Android, rodou lá, tinha a cara de Android. Conseguiu gerar um cara para iOS e se conseguiu ele gera dois aplicativos diferentes? Como é que é isso? Não gerei o iOS, como eu disse, essa TechTalk era mais estrutural. Por isso que eu nem trouxe aqui o aplicativo, se alguém quiser ver, está na minha mesa. Por causa que, primeiro, eu não consegui, não deu tempo. Foi sexta-feira que eu estava terminando, eu estava querendo fazer a parte do mapa e já me decepcionei um pouco. Então,